vamos falar de soja, vamos falar de produção do Centro-Oeste, desde já agradecendo a participação do agrônomo e dirigente Glauber Silveira aqui conosco nessa manhã de sábado. Satisfação em conversar com o senhor, Glauber. Muito bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Glauber, milho, se liberou a importação do milho aí sem a taxa, nós temos há pouco falávamos aqui da falta de chuvas no Rio Grande do Sul, que pode quebrar a safra. Tínhamos uma expectativa muito boa em relação à safra desse ano, mesmo com essas possibilidades de perda, se mantém essa previsão, Glauber? Não, a previsão não se mantém, né? Ou seja, o que é bom é o preço, né? Agora, com certeza, a produção pode cair, devido a tanto que a gente tem um problema da safra. Ano de El Niño é complicado. Rio Grande do Sul, a gente sabe que no caso do milho, muitas vezes mesmo na soja, tem sofrido. Cada 4 safras, uma safra é bastante complicada, quando não de cada 3, uma. Então, por isso é importante toda a programação no Rio Grande do Sul, o investimento em tecnologia de solo, adubação de solo, adubação em perfil, a mesma irrigação. O Rio Grande do Sul tem muito ainda que expandir na parte de irrigação, para isso precisa de investimento, porque você tem aí muito pequeno produtor que carece de investimentos próprios para isso, mas com certeza essa medida do governo, ela, apesar de para o produtor de grãos, né, não ser assim muito palatável, ela é importante, porque ela sinaliza para o mercado algo positivo. O que acontece não é que vai faltar milho no Brasil, não falta milho, tem milho sobrando, tanto que a Conab mesmo já apresentou que até o final dessa safra, quando começar a próxima colheita, nós vamos ter uma sobra de 10 milhões de toneladas. O que acontece é que o milho está com o cerealista. Acontece aí no Rio Grande do Sul também, em qualquer lugar, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quem adquire o milho é o cerealista, esses armazéns próprios, pessoas aí que fazem troca, pessoas que compram milho e depois distribuem esse milho para o pequeno granjeiro, para o pequeno produtor. Então esse milho muitas vezes está na mão agora de alguns cerealistas, e o cerealista muitas vezes comprou esse milho por 30 ou 40 e agora está querendo 110 no milho. Então, por isso essa medida do governo é importante, porque você vai ter o que se chama de paridade de exportação. O que seria? Quanto é o milho vindo de outros países, que não o caso do Paraguai, porque aí no Rio Grande do Sul você tem o Paraguai mais perto, é mais fácil trazer milho do Paraguai, da Argentina, do que trazer dos Estados Unidos. Mas, enfim, nós temos portos aí no Rio Grande do Sul, vamos supor que trazendo milho, quanto ficaria o milho que vem dos Estados Unidos? Muitas vezes o milho que vem nos Estados Unidos para o porto, né, do Rio Grande do Sul, ele fica em torno de R$90. Então, isso vai nortear daí o preço do interior do Rio Grande do Sul, que vai ser o quê? Vai ser 90 mais o frete até onde for. Vamos supor, se você está em Carazinho, se do caso do Porto do Rio Grande até Carazinho custasse R$15, o milho custaria R$105 em Carazinho. E assim por diante. Então, essa é a lógica que faz. Então, isso faz com que o preço caia. Muitas vezes o preço lá em Carazinho está R$110. Estou chutando números, não sei se são esses números, estou falando só, fazendo a suposição de números, e só para dar o exemplo. E no caso daí, se você trazer milho dos Estados Unidos custa 105, muitas vezes fala, opa, então o cerealista sabe que ele tem que vender o milho dele, ele não vai poder vender a 106, ele vai ter que vender a 103, 102. Então isso mas aquele milho que aquele cerealista estava querendo, no caso 110, então você tem um ganho aí de 10%, isso faz globalizar o mercado. Agora, o que é importante, a gente sabe que no caso do Rio Grande do Sul é uma pena, porque o Rio Grande do Sul tem potencial para plantar mais milho, a gente tem uma demanda grande de milho aí em Santa Catarina, mas o que falta no Rio Grande do Sul ainda é um programa realmente adequado para a expansão da cultura do milho no Rio Grande do Sul, principalmente porque falta armazém, então os produtores dependem de armazém de terceiro, aí muitas vezes esse terceiro não quer armazenar milho porque tem a safra de soja, então tem várias coisas que poderiam ser realmente equalizadas no Rio Grande do Sul e que não foram, mas eu acredito que que vai ser preciso fazer isso sim, porque o milho vai ser um produto cada vez mais demandado no Brasil, é normal, é o produto mais produzido no mundo, é mais de 1 bilhão de toneladas produzidas, e o consumo é muito alto, porque para você fazer uma carne de suíno, carne
de frango. As pessoas, mesmo o ovo, né, que a pessoa está comendo, quem ainda acordou tarde hoje, que tomou um vinhozinho aí da colônia nessa noite passada, na sexta-feira, que é o dia sagrado de se tomar um vinho colonial, e comer um queijo, um salame, né? E daí o que acontece? Essa pessoa, ela vai estar comendo um ovo, vai estar comendo um bacon, isso tudo foi transformação de milho e soja transformado em ovos, transformado em bacon. No caso, a proporção geralmente é 2 a 3 vezes o milho para 1 de soja. Então veja a necessidade que você tem de produzir mais milho do que soja no mundo todo, porque o milho é energia, além de ter proteína também. A soja é apenas a proteína. Então, por isso, esse grão é tão amado e tão importante. Ô, Glauber, tem 2 assuntos para falar ainda com o senhor. O primeiro deles é em relação a essa ampliação, né, do plantio e acredito da produtividade também. Saímos aí de 70 milhões de toneladas há pouco tempo para mais de 100. O que aconteceu? Qual foi o incentivo? E também aproveito para te perguntar o que fica no mercado doméstico e o que sai para onde vai do nosso milho. Perfeito. Bom, essa questão do crescimento do milho, ele se deu principalmente, se for ver onde cresceu mais esse milho. Se pegar esse percentual, nós saímos aqui no Mato Grosso de 20 milhões de toneladas para 35 agora. Então, você vê, só 15 milhões de toneladas, ou seja, metade desse crescimento se deu aqui no Mato Grosso. Porque no Rio Grande do Sul você não teve crescimento nesses últimos anos, até muitas vezes tem momentos que tem diminuição, Santa Catarina não tem também aumento, no Paraná sim, você tem um crescimento. O principal fator disso foi que, e se você for ver o crescimento ele se deu no milho de segunda safra, é devido à genética. Então tem muito a ver com genética, tem muito a ver com tecnologia também de manejo, e tem a ver com adubação. O produtor, de uma certa forma, ele aprendeu a trabalhar com milho, a plantar o milho. Então nós saímos de uma produtividade, vou pegar aqui, há poucos anos, aí, há 6, 7 anos atrás, no milho do Mato Grosso, que você tinha aqui 3.500 quilos, né, para 4.000 e poucos quilos rapidamente. Por quê? Porque o produtor, ele plantava, ele adubava, ele colocava pouco nitrogênio, pouco potássio, pouco fósforo. Ele aprendeu daí a fazer o milho, ele começou a plantar soja um pouco mais cedo também, para plantar o milho num período ideal. Então, por isso que um ano como esse é muito complicado, porque o produtor, ele perdeu aí 15 dias de antecipação de plantio de milho, e isso pode significar, muitas vezes, 20 sacas por hectare de perda. Então, mas o principal foi porque o produtor brasileiro, ele está aprendendo a produzir bem, e também nós tivemos um aumento, uma melhora da qualidade da genética do milho, nós tivemos variedades, né, essa questão da biotecnologia, tudo isso foi uma soma de fatores, produtor mais atento, produtor que fez coisas com mais qualidade, melhores investimentos, melhor cuidado, porque às vezes a gente plantava soja, ia plantar o milho, por exemplo, você falava para um peão lá, não, vai lá, troca lá, tira uma caixinha do meio, a gente pegava, tira uma caixinha do meio, bota um milho ali e planta, nem botava adubo, botava nada. Hoje não, hoje a cultura do milho ela é extremamente investida, tanto que a gente tem produtores, por exemplo, que estão colhendo 300 sacos por hectare, ou seja, 10 mil quilos por hectare, tem produtor colhendo muito mais, né? Então a gente tem histórias ali, por exemplo, ali perto de Maringá, Guarapuava, por exemplo, de 300 sacas por hectare na safra normal. Então veja bem que maravilha, mesmo aqui no Mato Grosso, na segunda safra você tem produtor colhendo 10 mil quilos de milho, o que é muito interessante, a média americana. Então veja o quanto melhorou isso. Com relação ao milho, o produtor ele planta para vender. Ele não escolhe para quem ele vai vender. Ele vê. Então, a demanda, nós produzimos mais de 100 milhões de toneladas de milho. O consumo brasileiro é em torno aí de 50 milhões de toneladas, arredondando o número para quem está nos ouvindo ter uma visão melhor. A gente sempre exporta de 30 a 35 milhões de toneladas, tá certo? Então a gente vinha produzindo 80, 70, 80, então a gente estava exportando geralmente 30 milhões, 25, 30, 40 milhões. Tanto que há poucos anos atrás a gente produzia, um ano que produzia 5 milhões a mais de toneladas, tinha que ir lá pedir para o governo para fazer prêmio, porque não tinha que fazer com milho, principalmente no Mato Grosso, era aquela loucura. Porque o Mato Grosso, para você ter ideia, produz 35 milhões de toneladas, mas aqui o consumo aqui no Mato Grosso, o consumo interno aqui, é apenas de 7 ou 8 milhões de toneladas. Agora, com o etanol de milho, deve passar o ano que vem para 10 milhões de toneladas de milho. Mesmo assim, são 25 milhões de toneladas que sobram no Mato Grosso. Então, o que o produtor faz com esse milho? Ele vende. Agora, para onde vai esse milho? Para quem precisar. Se as grandes aqui, lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, quem consome milho não comprar,
o produtor vai vender para quem quiser, seja para a China, seja para o Japão, para onde for. Então, na verdade, o Brasil produz o dobro do milho do que consome. E sempre vai estar produzindo isso. Uhum. A questão toda é que muitas vezes o produtor tem que vender esse milho. Né? Então ele está lá e todo mundo tem conta para pagar. Vocês aí da acústica, vocês têm trabalho aí, estão aí. Chega ao final do mês, tem que pagar o salário de todo mundo, tem que comprar a erva do chimarrão, entendeu? A tetúlia tem que dar, se vai para a erva que vocês gostam. Enfim, tem que estar fazendo isso. Então a mesma coisa o produtor, ele tem que vender sua safra. Ele não pode ficar esperando, falar, não, eu não vou vender para a China porque tem um cara lá de Santa Catarina, lá do Rio Grande do Sul, que tem umas vaquinhas, que tem uma granja, que precisa comprar, vai precisar desse milho, por exemplo, em novembro. O cara não vai precisar, porque a conta dele venceu, para a conta do milho, ela vence em julho, entendeu? Então ele tem que vender. Então tudo é questão de quem compra, é questão de armazenar. Essa é a questão que está sendo discutida no Brasil. A gente tem um projeto que se chama Mais Milho, um projeto junto com o Canal Rural, a gente está trabalhando muito nisso, a gente faz fóruns aí no Rio Grande do Sul, faz fóruns em Santa Catarina, então está sempre ligado. Mas essa é uma questão muito importante que precisa ser equalizada. Ô, Glauber, eu quero puxar esse assunto aí com o senhor em relação a essa tentativa aí, ou essa sugestão do Ministério Público de Goiás de tentar taxar a soja, a exportação de soja. Logicamente e justificavelmente tivemos uma reação imediata aí da cadeia produtiva. Isso pode prosperar, amigo? Não só pode prosperar, como é prosperado. Se você for pegar no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, é essa alternativa. Apesar da gente ter a Lei Candir, que diz que a exportação ela não incide tributação ICMS, né? No caso do Mato Grosso do Sul, na época, a federação, a própria ProSoja, todos eles entraram com ações e tudo mais, mas infelizmente os juízes, né, eles entenderam diferente, entendem de acordo com a cabeça deles. Então, infelizmente, esse país tem o judiciário, muitas vezes, julga de acordo com, muitas vezes, com a economia do Estado, que é aquilo que é bom para o governo, que é bom também para pagar o salário dele, não de acordo com o que a lei exige do país. Então, isso é muito ruim. No Mato Grosso do Sul, foi a mesma lei de Goiás. Goiás, a gente tem acompanhado, faz tempo que está querendo vir essa lei, sempre incomodando. Aqui no Mato Grosso, eu vejo que vocês são muito antenados, se você for ver também, a gente teve discussões nesse ano, também que um deputado daqui, um maluco aqui, quis também instituir isso. Então, o que é isso? Lá no caso lá em Goiás, é por causa de uma empresa. Isso tudo, gente, é questão econômica. Tem uma empresa lá que chama Caramuru, né, que é a empresa que tem um parque de máquinas grande lá, ela simplesmente, ela tem todo o parque de máquinas dela, e ela quer fazer uma reserva de mercado, porque as pessoas, como vão lá outras empresas, muitas vezes que nem tem lá, por exemplo, um parque de máquinas lá, não esmagam soja ou o próprio milho lá em Goiás, simplesmente compram esse produto e levam para outro estado ou vendem, né? Então, o que acontece com tudo isso? Aí a Caramuru, porque ela quer ter uma reserva de mercado, ela ficou plantando isso, e aí o Ministério Público pegou corda e falou, não, tem que industrializar, porque a industrialização, estão mandando soja do estado de Goiás para outro estado ou para outro lugar, e isso está prejudicando. Olha que besteira tudo isso. Só para você ter ideia, Mato Grosso do Sul, então a empresa no Mato Grosso do Sul, como é que funciona? Se eu sou empresa no Mato Grosso do Sul, a cada 2 sacas de soja que eu compro por lá, 1 saca eu sou obrigado a industrializar, senão eu pago para eu exportar ou para mandar para outro estado aquela soja que me sobrou, eu simplesmente tenho que pagar o ICMS de 12%. Então, o Mato Grosso do Sul, para você ter ideia, que instituiu isso vários anos atrás, acho que já faz mais de 10 anos. O que acontece? O Mato Grosso do Sul hoje tem 3 indústrias só lá, 3 empresas que industrializam soja lá. Aqui no Mato Grosso nós somos 15 indústrias. Olha só o que aconteceu. Então, lá no Mato Grosso do Sul, para você ter ideia, o preço da soja é R$10, estava sendo agora. Você tem, por exemplo, aqui na divisa do estado. De um lado você tem Itiquira, do outro passou um córregozinho lá, um negócio seco. Do outro lado você tem, no caso, Sonora. Então, veja bem, e tem produtor que planta dos 2 lados, é tudo junto. Esse negócio de divisa é imaginário, né? Você sabe disso. Aí o que acontece? Só que daí quem planta em Sonora, o produtor está lá em Sonora, ele recebe, apesar dele muitas vezes ter 2 fazendas vizinhas com um vizinho do lado ali, que só tem uma imaginária ali, ele recebe R$10 a menos na saca de soja, menos na saca de milho, porque lá naquele estado tem isso. Por quê? Porque as empresas não fazem questão muito de comprar. Então, porque tem que pagar tributação, perde competitividade. Então, essa lei, ela é
ridícula. Ela não atrai investimentos, ela não atrai indústria, não melhora a industrialização do Estado, tanto que não cresceu no Mato Grosso do Sul, só houve um equívoco, mas daí fica essa sensação para o governo que ele acha que ele está arrecadando mais, e não está. Porque quando você não tem tributação de exportação, veja o quanto cresce, veja o que acontece aqui no Mato Grosso, tanto cresce. A indústria ela tem que vir naturalmente, ela vem porque se você não, ela tem que ser incentivada, não que você tem que fazer uma reserva de mercado para que cresça. Então isso realmente é um equívoco, a gente espera que seja sanado isso. Guardado as devidas proporções, Glauber, eu me lembrei agora aqui, casos e casos existem, né? Mas eu lembrei aqui da exportação de gado para fora, gado em pé, e quando estava aqui R$4, R$5, estava absolutamente produtor, ninguém lembrava. Começou a exportar, lógico, começou a valorizar, e as indústrias sugeriram ao governo para criar um mecanismo também para dificultar isso aí. Então, eu sempre olho também, e não era para ser assim, né? No discurso é muito bonito a parceria entre indústria e produtor. Que pena que na prática não funciona necessariamente assim sempre. Glauber, quero te agradecer pela participação e por esses momentos aí que passamos juntos. Um grande abraço. Grande abraço, um prazer.